Rapaziada, bora aqui falar um pouco, né, ainda sobre a entrevista do Marcos Braz, porque eu gostaria de fazer um comentário aqui sobre algumas perguntas feitas, né, ao Marcos Braz. A entrevista, o Marcos Braz explica ali o balanço do Clube do Remo, responde algumas perguntas, mas teve duas perguntas que eu gostaria muito de comentar aqui nesse vídeo. E isso já vem me incomodando de outras entrevistas que o Marcos deu, né, para o Clube do Remo aí, de entrevistas coletivas e perguntas que eu acho que não tem necessidade de fazer. Por exemplo, teve uma pergunta lá referente ao Flamengo. Não tem nada a ver com o Remo. Era a questão lá física do jogador do Flamengo lá, se o Marcos Braz tinha conhecimento. A entrevista coletiva é sobre o Remo. Beleza, o Marcos Braz ele passou no Flamengo, ele tem a história dele lá no Flamengo, uma história riquíssima de títulos, de vitórias, né, de reestruturação, mas hoje ele é diretor do Clube do Remo. A pessoa me vai para uma entrevista coletiva, onde é algo raro, né? A gente sabe que é raro eles abrirem assim para a imprensa perguntas livres, e a pessoa me faz uma pergunta sobre o Flamengo, cara. E já não é de hoje isso. Já não é de hoje. Pô, uma coisa sou eu, um ignorante, fazer uma pergunta dessa, não tenho diploma de nada. Outra coisa é uma pessoa com diploma, mano. Tá na entrevista coletiva e fazer uma pergunta que não tem nada a ver com o Remo. Nada a ver. O Marcos Braz, inclusive, ele mesmo fala, eu vou fazer uma entrevista coletiva para explicar o meu balanço desses meus 45 dias à frente do Remo. E o cara, de maneira educada, ele foi até educado, né? A pergunta ela foi tão besta que ele foi até educado. Não, eu poderia falar outras coisas aqui, mas eu não vou falar, porque se eu falar vai explodir, não sei tal coisa. Pô, cara, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus mesmo. Aí o outro jornalista mucurento, tendencioso, faz uma pergunta tendenciosa pra ele. Porque tá com invejinha. Tá com invejinha porque o Remo tá sanado financeiramente. Mas o Remo não tá às mil maravilhas, não. O Remo ainda precisa investir na sua estrutura. Ainda precisa se profissionalizar mais internamente. As coisas estão melhorando. A passa de tartaruga, mas estão melhorando. Mas se hoje o Remo está sanado financeiramente, o Remo deve pouco no mercado, paga em dia seus jogadores, é um trabalho de anos. De anos sendo feito nesse clube. Aí o mucurento, o jornalista mucurento, porque a mucura tá atolada em dívida, porque a mucura tá com transfer ban, não contrata ninguém, tá com invejinha do momento do Remo, porque a tabela mostra a diferença dos dois clubes, a tabela mostra. Ah, mas a mucura vai ultrapassar o Remo. Não cai nesse papo não vai. A tabela da mucura é zona de rebaixamento, ponto. O Remo tá se esforçando para chegar lá. A verdade é essa. A tabela tá rindo, o campeonato tá rindo à toa pro Remo. Vem pro G4. Mas o Remo quer brigar lá embaixo. Vamos ver amanhã, né? Vamos ver amanhã. Mas sobre isso, cara, eu acho que assim, o trabalho... Eu até critiquei algumas vezes, né, o trabalho da Samara, que é a principal ali da assessoria de imprensa do Remo. Mas agora eu sou a favor. As perguntas que tem que ser feitas pro Marcos Braz, elas precisam passar antes pelo crivo da Samara. Elas precisam passar antes pela análise da assessoria de imprensa. Porque é muita pergunta, tem algumas tendenciosas de mucurentos, né, travestidos de jornalistas, e outras de pessoas que perguntam coisas que não tem nada a ver com o clube. Fora isso, eu acho que a entrevista do Marcos Braz esclareceu algumas coisas pra gente, né? Eu acho que foi até proveitosa. Se você ainda não assistiu a entrevista dele, tá lá na Remo TV, assiste lá, você que ainda não é inscrito na Remo TV, já se inscreve lá também, tá? Bora falar agora sobre o time do Remo, né? O nosso querido Diego Hernandes foi sacado do time titular. Aliás, tem uma coisa que eu gostaria muito de comentar aqui com o torcedor, né? Pelo fato de muitos jogadores do nosso time, inclusive, não estarem demonstrando futebol, né, que é o caso recente do Dodô, do Viseu, né, Pedro Castro, jogadores que eram titulares no time do Remo e não mostraram futebol. Aí o Remo contratou alguns jogadores, alguns com um bom tempo de inatividade, que é o caso do Cantilho, e o Remo está colocando esses jogadores para jogar imediatamente. Isso é algo que também mostra muito a falta ali de preparo físico, né? O Cantilho pedindo para sair ainda no início do segundo tempo, o Caio Vinícius acusando câimbras, o Camutanga, que nem titular era por um bom tempo,
também muito cansado em campo. Então esse preparo físico do Remo é uma questão que também está chamando muita atenção. Mas principalmente por muitos jogadores que o Remo está contratando por um período grande de inatividade. O Hernandes, por exemplo, é um caso assim também. Ele estava um tempinho parado também, então precisa se recondicionar fisicamente, né? Principalmente para mostrar ali o seu melhor desempenho. Uma coisa que me chama a atenção, e o Braz inclusive falou na entrevista, o Antônio Oliveira, que trouxe 4 membros para a comissão técnica, não trouxe nenhum preparador físico. O que na minha opinião foi um erro. Foi um erro, tá? Um erro total. Ele deveria ter trazido, mesmo que não tivesse trabalhado com ele. O clube do Remo tem que ir atrás, porque o que nós tínhamos foi embora lá para o esporte, trabalhar junto com o Daniel Paulista, né? E era um excelente preparador físico, né? A gente viu a diferença que teve ali quando o Daniel Paulista assumiu para o time do Santana. O Remo cansava sim, é normal, os caras são seres humanos, mas não acusava o golpe ali na metade do segundo tempo, nada disso. Era ali um trabalho muito bem feito, por sinal. Então é um trabalho que precisa ser retomado. Sobre o Hernandes, ele vai ficar no banco de reservas e o Freitas ganhou a vaga dele e vem treinando no time titular. Eu já tinha falado sobre o Freitas, né? Inclusive no jogo, no pós-jogo, que eu gostei muito da atuação dele. Eu achei ele um jogador bem interessante, mas eu queria muito ver esse meio de campo e acho que seria um meio de campo levíssimo, muito dinâmico, com Caio Vinícius, Cantilho, Freitas e Jaderson. Eu acho que esses 4 aqui no meio de campo, e aí você põe no ataque o Davó e o Pedro Rocha, né? Deixando o Marrone pro segundo tempo ali, com condição, porque o Marrone tá acabando de voltar de lesão, pô. E ele vai jogar, ele vai insistir com o ataque com Marrone, Davó e Pedro Rocha. São 3 excelentes atacantes. Eu não tô criticando não a qualidade técnica deles não, tá? Eu acho os 3 melhores que a gente tem hoje no elenco. Porém, o Marrone vem nessa questão aí. Teve uma lesão lá contra a Chapecoense, poderia ser algo mais sério, graças a Deus não foi, né? Se recuperou, já está à disposição do treinador. Então, é claro, né? O Remo precisa atacar a equipe do Avaí. Mas não adianta você pensar que o Remo vai ser um time ofensivo com 3 atacantes. O Remo precisa ter um meio de campo ali que não dê muitos espaços para o adversário, né? Precisa colocar ali em prática a posse de bola, que o nosso treinador defende tanto, né? Que o Remo tem a posse de bola, principalmente jogando em casa. E isso tudo, você precisa ter um bom meio de campo mais dinâmico. O Jaderson, pelo que eu tô vendo, foi sacado mesmo do time titular. Vai ficar no banco de reservas. Eu gosto muito do futebol do Jaderson. Já falei isso aqui várias vezes pra vocês, né? Sou fã do futebol do Jaderson, a dinâmica que ele dá no time do Remo. Eu acho que dá pro treinador colocar um time em cima do Jaderson ali, em função do Jaderson. Por quê? Porque ele é o coração do time. Se o Antônio Oliveira parasse um pouco para analisar, pô, o meu último jogo eu fui engolido no meio de campo. O Humberto Louze trocou uma peça e acabou com o meu time no segundo tempo. Então eu vou povoar mais o meu meio de campo. Vou colocar mais um meia e vou sacar um atacante. Marrone, né, que tá voltando de lesão, pode jogar um segundo tempo. E aí pro segundo tempo eu tenho o Regis, eu tenho o Diego Hernandes, tenho o próprio Marrone pro segundo tempo, né? Tenho outras opções interessantes que poderão implementar um futebol pro meu time. Mas ele não tá pensando muito, ele quer ganhar o jogo de fato. Só que é aquilo, né? Querer ganhar não quer dizer que ele vai colocar um time organizado em campo. Espero estar errado. Espero, sinceramente, que amanhã a gente vença o jogo, porque é necessário. O Vila Nova venceu ontem 2-0, assumiu a 4ª colocação. A gente só precisa secar a Chapecoense para entrar no G4. Ganhar o nosso jogo e secar a Chapecoense. Ponto. Que a gente entra no G4. Mas, né, é importante a vitória, até pra gente não desgarrar desse pelotão aí de cima. Deixa aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês, tá? Até o próximo vídeo. Tchau.